pessoal. No nosso bate-papo de hoje nós vamos falar, em linhas gerais, de religião e conservadorismo, tá? Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, tá bom? Deem o seu like ou o seu dislike, caso não gostem do vídeo, tá? Vai ajudar a gente a aumentar o número de pessoas e vamos ter mais qualidade no nosso debate. Mas vamos lá. A gente sabe, né, que o conservadorismo ele é ligado intimamente com a religião, mas não quer dizer, tá, que todas as pessoas que são conservadoras sejam religiosas. Tá? Exemplo, nós temos ateus, por exemplo, que são conservadores. Aí você vai me dizer assim, mas como assim? Como o cara é ateu e é conservador? Simples, né? A sociedade brasileira, né, nós vivemos no Ocidente. Então nós temos aqui uma cultura baseada, né, nas ideias judaico-cristãs. Então nós já temos dentro da nossa formação cultural toda aquela ideia principalmente moral da religião. Temos o temor daquilo que é acima de nós, aquilo que está acima de nós, né? Aquela força criadora que nos faz pensar antes de tomar qualquer atitude. A religião, né, dentro do conservadorismo ou para qualquer sociedade, independente de ser uma sociedade conservadora, principalmente nas conservadoras, tá? Mas na liberal também, o ser humano, a religião, ela faz com que o ser humano tenha uma trava. Seria como se fosse uma trava de segurança para o ser humano. O que faz com que o ser humano seja diferente do animal selvagem é justamente esses aspectos morais, né? O ser humano, ele sabe que se ele matar alguém, ele vai ter alguma repressão judicial, jurídica. Isso aí é fato, faz parte da nossa evolução, tá? Mas antes disso, antes dele ter o temor pela repressão jurídica, ele já traz com ele, do seio de sua família, da educação que ele recebeu, que não é certo tirar a vida de um semelhante, tá? O ser humano, ele precisa desse freio, é uma coisa natural. Se você deixar com que o ser humano tire dele toda essa questão que molda, que regra ele no convívio social, ele acaba se tornando um bárbaro, tá? Um bárbaro na acepção real da palavra. Ou seja, ele não terá receio em matar ninguém, em estuprar uma mulher, né, em espancar uma criança, que infelizmente são crimes corriqueiros na nossa sociedade, na vida humana, mas que seriam com certeza muito piores se não houvesse o freio da religião. A religião em si, tá, é opcional para cada pessoa, ninguém é obrigado a ser religioso. Existem no Brasil vários tipos de religiões diferentes. Nós temos aqui o judaísmo, o cristianismo, em uma quantidade muito maior, né? Nós temos as religiões de matriz afrodescendente, tá? Nós temos o budismo aqui, ou seja, uma variedade muito grande de religião. E todas essas religiões possuem um papel importante na formação dessa sociedade. No nosso caso aqui, a sociedade brasileira. Então, o conservador, ele se apega, tá, a esses detalhes morais, que vai fazer com que ele tome as suas decisões baseadas em cima desses preceitos. Uma sociedade, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos, após a Segunda Guerra, vieram para os Estados Unidos, alguns intelectuais da escola de Frankfurt vieram de lá para cá, fugidos, eram socialistas, né? No entanto, eles não fugiram para a União Soviética ou para a Rússia por medo, né? Porque já que Stalin tinha lá um tratado assinado com Hitler, então eles não fogem para lá, eles fogem para os Estados Unidos. Chegam nos Estados Unidos, são muito bem recebidos, muito bem tratados, né? Os democratas na época cederam praticamente um asilo a eles lá dentro e eles começaram a lecionar nas universidades dos Estados Unidos. E de dentro dos Estados Unidos eles fizeram aquilo que tanto Lukács quanto Gramsci, né, ensinaram, que é a marcha pelas instituições, ou seja, eles vieram correndo por dentro. De dentro das universidades eles começaram a espalhar a teoria crítica, né, que não deu em nada, porque a crítica pela crítica simplesmente não resolve problema nenhum. Tanto que mesmo que toda a ideia crítica colocada em pauta não deu nenhum resultado positivo para a sociedade, ou seja, os problemas que a sociedade já tinham com a teoria crítica não mudou nada. Pelo contrário, em alguns casos até aumentaram.
como por exemplo, as ideias da liberação, né, da liberação sexual, que foi muito pregada principalmente por Marcuse, né, junto com as ideias de Freud, né, com os princípios de Freud, que todos os problemas da sociedade basicamente são regidos pela opressão sexual. Ou seja, se você der essa liberdade sexual, se o ser humano deixar de ter os princípios que regem a moralidade dele com relação ao sexo, resolveria-se os problemas da sociedade. No entanto, isso não surtiu resultado, tá? E para piorar a situação, o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou de forma exagerada, até que nós chegamos à AIDS, né, que foi a luz vermelha que se acendeu no mundo, tá? O número de crianças de gravidez interrompidas, ou seja, a criança não chegou a nascer, né? Muitas delas até hoje acontecem, inclusive a legalização em estados americanos. Enfim, um caos acaba sendo implantado dentro da sociedade quando você perde o freio da moralidade. Quando você tira o véu da moralidade, simplesmente a coisa desanda. A ideia da liberação sexual, né, desencadeada pelos meios acadêmicos, deu um ar de científico, ou seja, vem da ciência. Essa ideia está embasada pela ciência. No entanto, a gente viu que, infelizmente, o resultado final não é, né, o esperado, aquilo que eles imaginavam que ia ser, e simplesmente transformou tudo aquilo num pandemônio. Hoje, a gente sofre os efeitos disso. Aqui no Brasil também, não é diferente. A gente vê que, infelizmente, o número de meninas, né, muito jovens, que engravidaram, né, que perderam o seu bebê, muitas das vezes até a própria vida, tentando se livrar desse problema, já que interromper a gravidez não é uma coisa tão simples assim, acaba acarretando um mal maior. Então, por isso, o valor religioso, né, também por isso, o valor religioso está intrínseco no conservadorismo. Agora, tem pessoas que não são religiosas e que aceitam as ideias conservadoras, inclusive endossam, né? Por exemplo, você é ateu ou você não tem nenhum credo religioso específico, mas você não frequenta nenhuma religião. Você tem um parente, um amigo, um filho que está viciado em droga, né, no álcool, seja lá qual for o desperdício que ele esteja tendo na vida, está na prostituição, e aí você prefere ver essa pessoa dentro do âmbito religioso do que aqui fora, vivendo de forma selvagem. Então veja a importância, né, do aspecto religioso dentro da sociedade. É claro que dentro das religiões possuem pessoas que são completamente canalhas, e nós estamos vivendo nesse momento, né, a prisão aí, né, o pedido de prisão. No caso, não pôde ser presa a tal da deputada Flor de Lis, que também é pastora, devido ao foro privilegiado, que é mais uma excrescência que atrapalha o bom andamento da justiça aqui no Brasil. Tem pessoas como ela, tem pessoas como padres, pedófilos, tem espíritas que também abusam sexualmente das pessoas. Ou seja, nós temos um grande número de pessoas dentro da religião que acabam fazendo com que se lameie o nome da religião. Porém, a gente tem que entender que não dá para julgar o todo por uma pequena parte. Essas pessoas, sim, são um problema dentro da religião. E não a religião seja o problema. A religião dentro da sociedade, não só brasileira como no mundo, é um atenuante. É uma coisa que ajuda a fazer com que o ser humano viva bem em sociedade. Cada um guardando os seus preceitos dentro da sua religião. O respeito lhe deve existir, independente do meu credo religioso com relação ao seu. Eu tenho que respeitar a sua religião, tá? E o conservadorismo vem a reboque, porque o conservador ele não aceita, ele não gosta de transformações bruscas. O conservador ele gosta de transformações, mas ele vai pegar daquele alicerce que já foi construído e vai acima dessa tradição trazer modificações. Uma mudança do dia para a noite não agrada o conservador, porque está ligado também à tradição, e a tradição está ligada à cultura, certo? Então, não vamos confundir o liberalismo com o conservadorismo, com o aspecto religioso. O aspecto religioso ele está regendo tanto o aspecto conservador quanto o liberal. O conservador com muito mais ênfase, o liberal um pouco menos. Porque o liberal vai dizer que você tem, apesar, né, das
do aspecto que você possa seguir religioso, você tem a liberdade de escolher o que você quer da sua vida. E assim é realmente, né? Só que quando você guarda as tradições, quando você guarda esses valores morais, você costuma ter um freio. Você pensa duas vezes antes de se envolver com alguma coisa que você sabe que está errada, que você sabe que pode vir a trazer algum prejuízo para você ou para outro, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Não é aprofundado, porque se a gente for aprofundar, o tempo vai ficar escasso. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um forte abraço para todos.